Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui de aquecimento da nossa mega maratona Supere a Dor da Traição em 4 semanas. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te ajuda, te mostra o caminho de como é possível superar a dor da traição em 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. E aí eu estava aqui um pouquinho antes de entrar e eu gosto muito desse livrinho aqui, ó, do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. E quando eu abri ele, veio que eu já tenho esse livro todo rabiscado, né, de cima e embaixo, e me veio um trecho aqui que me chamou muita atenção, que já estava martelando na minha cabeça, que era falar sobre a consciência. Então ele fala assim, ó, existem várias maneiras de se conquistar a consciência. A mais comum, infelizmente, é pela dor. E quando uma pessoa vive o prejuízo, as consequências e as dores de algo que não conseguiu ver, ou, na verdade, não quis tomar consciência. Porém, depois de viver o prejuízo e a dor, e sem ter o que fazer, ela reconhece os caminhos errados, se arrepende e muda. Presta atenção nessa sequência. Ela se arrepende e ela muda. Quando é que ela se arrepende? Quando é que ela muda? Quando ela vê os prejuízos. Quando ela vê aquilo que ela está perdendo. Então, se o seu marido não está vendo que está perdendo nada, saindo de casa, indo morar com uma terceira pessoa, ele não vai ficar. Ele não vai se arrepender. E esse casamento não tem como ser construído de novo, tá? Por isso que toda mudança precisa partir de nós. Aquilo que a gente pode mudar. E como que a gente faz isso? Mostrando o nosso grande valor. Mostrando a grande mulher que nós somos. E se você não se vê, não se reconhece como essa grande mulher, esse é o seu momento, tá? Essa aula é para você colocar a mão aí na sua consciência e dizer onde foi que eu me perdi? O que é que eu preciso voltar a fazer por mim, para voltar a ser essa grande mulher, tá? Aí ele ainda fala assim, ó, vamos chamar esse momento... Peraí, deixa eu voltar. Ele reconhece seus caminhos errados, se arrepende e muda. Vamos chamar esse momento de cair a ficha. É quando a consciência a invade e as transformações começam a acontecer. Então, quando alguém pergunta assim, é possível superar a dor da traição? Quando você vive esse processo, quando você vive esse método, né, de entender, olha os prejuízos que eu estou tendo, não só dentro de mim, né, quando eu sou essa mulher que estou passando pela dor da traição, quando eu também mostro para o meu marido as consequências, os prejuízos de tudo que ele trouxe com essa decisão dessa traição. E aí a gente vê o arrependimento sincero, e aí a gente cai a ficha, a gente busca conhecimento, expande a consciência, começa a fazer as mudanças, começa a ver as mudanças no outro, e é aqui que essas transformações começam a acontecer. É aqui que nós, mulheres que superamos a dor da traição, conseguimos viver um casamento muito melhor do que aquele que a gente vivia antes, tá? E aí ele continua, além da dor, existem mais 2 maneiras de conquistar a consciência. Uma é pela educação cognitiva e racional, geralmente oferecida pela escola. A outra é pela educação emocional, que começa em casa, por meio do amor de pai e de mãe, ou pai e mãe substitutos. Olhando para o Brasil, presta atenção, vemos muita falta de consciência e, como resultado, muitos atos nocivos e extremados. Isso decorre de uma educação de base muito ruim e incapaz de levar as pessoas à reflexão e à compreensão de si e do meio em que vivem. Gente, então, 3 formas de se obter a consciência: através da dor, através da escola e através do ambiente em que nós fomos educados. E qual é o grande prejuízo para todos nós? Que nós não temos, como sociedade, muitas vezes, hábitos saudáveis sobre o que é relacionamento, sobre o que é casamento, sobre o que é traição, sobre o que é divórcio, sobre o que é família. E a tendência é que isso se torne cada vez pior se nós não tomarmos a nossa consciência. Gente, eu vi a reportagem de que tivemos mais de 20%, se eu não me engano, mais de 20% de aumento no número de divórcios, principalmente após os 50 anos. A gente precisa tomar a consciência de que viver um casamento de 10, 15, 20 anos não são 10, 15, 20 horas
ou 10, 15, 20 dias, 10, 15, 20 meses. É muito tempo investindo numa relação para simplesmente olhar para aquele casamento e descartar, que nem copinho descartável de café. Tem muita coisa envolvida lá. Eu não sou a favor de que a gente fique num casamento a qualquer custo. Não, jamais. Muito pelo contrário. Mas com anos de trabalho, trabalhando e mentorando mulheres, eu vejo que muitos casamentos só precisavam de pequenos ajustes. Quem é minha aluna que está aqui me ouvindo agora, sabe do que eu estou dizendo. Muitas delas entraram na minha jornada querendo o divórcio. Saíram daqui dizendo, pelo amor de Deus, eu não quero divórcio, coisa nenhuma. Eu amo meu marido e eu vou investir nesse casamento. Eu também errei, ele também errou, e agora a gente começa uma nova relação, tá? Então, o meu grande alerta para vocês hoje, que me veio muito presente, que foi essa questão da consciência, é que nós não tivemos muito dessa consciência nos nossos lares, né? Se você vem aí de pais separados, se você vem desse lugar onde o seu pai traía sua mãe, né? Se você teve ausência de pai, se você viu seu pai brigando com a sua mãe ou batendo na sua mãe, né? Então, muitas de nós não tivemos essa referência dentro do nosso próprio lar. E também não tivemos referências ao nosso redor. Dos 12 irmãos da minha tia, só 2 se mantiveram casados. A minha mãe, um outro irmão homem e um outro casal que está numa clínica psiquiátrica. Ela com Alzheimer e ele com AVC. Então, assim, de 12, todos eles se separaram. Muitos de nós não tivemos essa referência, nem dentro de casa e nem ao redor da nossa família, tá? Depois a gente vai para a questão da escola, né? Que é a questão mais racional. Gente, quem aprendeu aqui na escola a se relacionar? Quem aprendeu na escola o que é uma sexualidade saudável? Quem aprendeu na escola o que é o casamento saudável? Nós não aprendemos isso na escola. Então, qual é a forma que nós aprendemos a ter consciência, a viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida, a superar uma dor? Com a própria dor. Existem 2 caminhos, né? Pelo amor ou pela dor. Muitos de nós estamos aqui buscando consciência, buscando ajuda, buscando caminho de solução pela dor. Então, a dor da traição, se vocês entenderem esse conceito que eu quero trazer para vocês, que a dor da traição, ela precisa ser realmente do jeitinho que ela é, devastadora, extremamente dolorida. Por quê? Porque ela é um estágio de dor que faz você pensar assim, do jeito que tá, eu não consigo continuar. Eu tenho vontade de tirar a minha vida do que continuar com essa dor. Esse é o ponto. Essa dor está pedindo de você mudança. Do jeito que tá, não dá para continuar. É preciso encontrar um novo caminho mais saudável, tá? Gente, tem uma coisa que eu ensino para vocês aqui no 4º pilar da jornada, que é o nosso pilar da energia e da sexualidade. A nossa energia chega antes daquilo que a gente fala. Então, a nossa intenção, o nosso pensamento tem forma. Presta atenção. O nosso pensamento tem forma. Aquilo que eu penso, eu crio, eu emito. Então, se eu tenho dúvida, se eu disse que perdoei o meu marido, que eu quero ficar nesse casamento, mas dentro de mim tem dúvida, tem insegurança, tem desconfiança, o que é que eu emito através desse pensamento forma? Eu tô, mas eu não tô por inteira. Eu tô aqui só pela metade. E isso, na alma da relação, vai trazendo distanciamento. E aqui você perde a admiração, perde a libido, perde o se importar, e vocês vão se afastando cada vez mais. Qual é a grande lógica da traição? Se eu não estiver, cadê meus ajudantes? Se eu não estiver, cadê meu boneco? Se eu não estiver no meu lugar, se o meu marido não estiver no lugar dele, se aqui existir um espaço, qualquer coisa pode entrar, tá? Tanto o envolvimento emocional aqui do seu lado, como o envolvimento emocional do lado dele. Ou seja, uma nova traição, tá? Faz sentido isso para vocês? Por isso é que nós precisamos nos curar. Nós precisamos. A traição aconteceu,
foi ele quem me traiu, ok? Porém, se esse casamento é feito de 50-50, tudo que acontece nessa relação, nós precisamos resolver juntos. O grande mal das relações atuais é que eu penso em mim, ele pensa nele, porque a traição é um ato egoísta, dele só ter pensado nele, e ninguém pensa no nós, né? Então, ele pensou nele para cometer a traição, então ele só pensou nele, em satisfazer as necessidades dele. Eu agora não consigo superar a dor da traição, também só estou pensando em mim. Então, alguém precisa parar desse processo para olhar para o nós, tá? E eu falo isso, gente, não é pensar em nós só por causa desse marido, não. Muito pelo contrário. Primeiro é para pensar em você. E segundo é para pensar nos seus filhos. Porque se você não conseguir superar essa dor e resolver isso, seja para ficar ou seja para sair desse casamento, quem vai pagar por tudo isso são os filhos, que estão olhando para tudo isso e vão repetir. Ou para ser igual à mamãe, ou para ser exatamente diferente do papai. Gente, é importante que nessa postura adulta a gente entenda que não existe vítimas e culpados. Todos nós somos corresponsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa vida, seja de muito positivo, seja de muito negativo. Pode ser a minha participação inconsciente de algo que eu nem sabia, mas ainda assim, as duas partes têm a sua responsabilidade. Aqui nós não falamos em culpa. Quem culpa o outro é a criança. Nós falamos sobre autorresponsabilidade, que todos nós precisamos. Gente, é um dever nosso. Se você que está me ouvindo aqui quer superar essa dor, a primeira coisa que você precisa fazer ao esvaziar a sua xícara é assumir os seus 50%. Assumir, olhar para a sua autorresponsabilidade. Aonde eu estava que eu não vi, e fazer as suas mudanças daquilo que você dá conta de fazer. Quando a gente muda, tudo à nossa volta muda também. Então, se você é mulher pegajosa, deixe de ser pegajosa. Se você é mulher controladora, deixe de ser controladora. Comece a cuidar do seu jardim. Vão percebendo que todas as minhas aulas, uma vai complementando a outra. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, em algum momento, eu já trouxe uma aula para falar sobre isso. Sobre lembranças, sobre mulheres controladoras, sobre cuidar do seu jardim. Sim? Quem está me acompanhando aqui sabe de todos esses conceitos que a gente precisa para superar a dor da traição. O que eu faço, gente, dentro do meu método, é pegar tudo que existe do desenvolvimento humano com práticas rápidas, né? De nos ajudar nos nossos pensamentos, nas nossas lembranças, no nosso processo de evolução específico para a traição, já que essa também foi a minha grande dor. Então, tudo que eu olho do desenvolvimento humano como terapeuta é trazendo para a prática aplicável dentro do nosso dia a dia, tá? Porque só saber e não praticar e não repetir não funciona. Então, quando a gente fala aqui, às vezes eu falo um assunto, falo, as 5 linguagens do amor. É ótimo esse livro, adoro esse livro. Mas o que é que se aplica dele? Nada. Porque senão você não estaria vivendo o que você está vivendo hoje. Entendem? Então, assim, gente, os livros, eles são poderosíssimos. Mas se eu não conseguir atingir camadas profundas dentro de mim, eu não consigo sair do lugar. E esse é o grande problema, né? A gente tem essa sensação de que a gente sempre dá conta de fazer tudo sozinho. E não dá. Porque quando dói, a gente para. Outro dia eu fiz um exemplo aqui para vocês, né? Quando você machuca, quando você põe o dedo na panela quente do arroz. Você não tá com o dedo quente na panela do arroz, você continua segurando. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Você não faz isso. A primeira coisa que você faz é soltar. E quando a gente está no processo de curar a nossa própria dor sozinhas, quando eu chego bem perto da dor, eu solto. Por quê? Porque dói demais, tá? São artifícios da nossa mente para que a gente não fique cara a cara com essa dor. E a proposta da minha jornada é exatamente o contrário. É não te deixar parar. É te levar além da dor. Porque quanto mais próximo da dor você chega, mais você vai conseguir ver o que existe do lado de lá da dor. E que com certeza é revelador. Essa é a grande frase. É revelador, tá? Tirar uma cartinha hoje para nossa aula. Faz tempo que eu não tiro. Vamos ver.
Vamos ver o que vai sair para nós? Olha só. Busque olhar para por uma nova perspectiva. Perfeito. As cartinhas são perfeitas. São mais de 100 cartas, gente. E toda carta que eu tiro para aquela aula é como se a carta estivesse me ouvindo falar. Isso é o que nós chamamos de campo sistêmico, tá? Estamos todas aqui conectadas. Quem está aqui, quem está me ouvindo falar, é porque precisava estar aqui para ouvir exatamente isso. As cartas sistêmicas não são diferentes. Elas sempre vêm guiadas por um campo de energia para nos mostrar, para nos revelar aquilo que nós precisamos olhar. Então, o que vem para a gente é busque olhar por uma nova perspectiva. E, gente, a cura, né, o superar a dor da traição é exatamente isso. Não tem como apagar aquilo que foi. Mas quando eu começo a dar um novo olhar para aquilo que me aconteceu, eu me fortaleço, tá? É a nova perspectiva aqui que vem nos trazer nessa carta. Enquanto a gente estiver no buraco, enquanto a gente estiver na dor, enquanto a gente não tiver caminho de solução, eu não consigo ter outro olhar. Porque o meu olhar hoje é totalmente focado porque ele fez isso comigo, porque ele não tem caráter. Eu jamais imaginei que ele fosse fazer isso comigo. Como ele pôde ser capaz de fazer isso? Eu era uma esposa perfeita, ele tinha tudo dentro de casa. Essa é a perspectiva que vocês estão. Quando você vem para a minha jornada, quando você vive em si esses 4 pilares, você vai se deparando por novas perspectivas. Essas novas perspectivas te fortalecem. E aqui você começa a ter resultados, aqueles resultados que você sempre quis ter na sua vida. Diminuição das lembranças, dos pensamentos, sem ansiedade agora, cuidando mais de si, o marido correspondendo às suas mudanças, vocês olhando para o futuro, focados, né? Vivendo coisas novas, podendo confiar novamente nesse marido, numa nova confiança, construindo uma nova relação. Então, tudo isso vem através de uma nova perspectiva. E quem é que pode fazer isso por nós? Eu? Não. Eu só te mostro o caminho. Quem vai precisar fazer isso é você. Tá bom? Por quê? Porque quando a gente muda, tudo à nossa volta muda também. Inclusive os nossos maridos, inclusive os nossos filhos, a nossa profissão, o nosso dinheiro, a nossa sexualidade. Por quê? Porque nós emitimos aqui fora tudo aquilo que vive dentro de nós aqui dentro. Quando nós reconfiguramos isso dentro de nós, a nossa vida aqui fora também muda. Um beijo, fiquem sempre com Deus.